Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Iniciamos a nossa Eucaristia, celebramos hoje a festa de São Martinho de Tours. É um grande santo da Igreja da Gália, onde hoje é a França, e para ir com ele, com este grande homem, oficial do exército romano, e que se converteu e se tornou um grande bispo, um grande sacerdote, um grande cristão. Nós festejamos hoje então São Martinho. Saudamos as pessoas e sobretudo os doentes que nos acompanham em casa e os seus familiares neste dia de São Martinho, que é uma alegria que nós neste dia celebramos em toda a Igreja. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma Igreja criada com amor, com a dedicação, com o sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E vamos também lembrar na nossa Eucaristia José António Cunha Carvalho, João Pereira Carreiro, Arlindo Matos e Maria da Glória. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que foste glorificado pela vida e pela morte do Bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos infelizes, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a proclamar o ano da graça do Senhor e o dia da ação justiceira do nosso Deus, a consolar todos os aflitos, a levar aos aflitos de Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez do trajo de luto, cânticos de louvor em vez de um espírito abatido. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era peregrino e me recolhestes, não tinha roupa e me vestiste, estive doente e vieste visitar-me, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de beber? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos? Ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o fizeste a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós hoje celebramos a festa de São Martinho de Tours, a festa de São Martinho, que para nós é tão importante, a festa das castanhas, e sobretudo no mundo da imigração, em todas as comunidades, celebra-se com muita alegria o São Martinho. São Martinho nasceu na Panónia, é um nome estranho, é uma província do Império Romano, um povo, uma tribo do centro da Europa, que deu hoje vários países, a Áustria, a República Checa, mesmo a Croácia, o Norte. Portanto, era a Panónia, uma província onde nasceu Martinho, que era oficial militar e que veio para a França. Como oficial militar, uma vez viu um pobre, e toda a sua ação está ligada aos pobres. Ele viu um pobre com frio, até porque na França faz frio, é um país que é frio, e ele dividiu a sua capa, só que a sua capa deu metade ao pobre e ficou com a outra metade. A capa não era dele, era do Império, ele era militar, cortar a capa era um risco de ir para a cadeia, porque nós sabemos, os homens que estiveram na tropa sabiam que a farda é uma coisa muito complicada, mesmo podia estar estragada, uma camisa ou umas calças, mas tinha que se entregar estragada, rompida, etc. Portanto, isso caiu muito bem no grupo, nos cristãos, que viram nele uma fé, uma atenção muito grande aos pobres. E depois de convertido, depois de tornado sacerdote e bispo de Tours, toda a sua ação foi voltada aos pobres. A França foi um grande país católico e nós temos que rezar pela França. Ontem vinha uma notícia que no Parlamento da França estão a querer proibir os médicos terem objeção de consciência. E eu não sei se todos nós, eu às vezes fico um bocadinho assustado, porque as pessoas, é uma decisão política, é política e pronto. E a objeção de consciência é os médicos terem o direito de dizer aos políticos: eu não faço isso.
Eu não faço isso. Por exemplo, em Portugal, neste momento, que estão já os hospitais saturados, e vai-se colocar à altura, vai-se colocar a questão dos médicos terem que escolher. E se eles não forem sob uma base de consciência, se for por critérios definidos por alguém que não seja médico, que não tenha objeção de consciência, nós assusta-nos. Claro que me assusta. E como cristão, como católico, tenho que me interrogar. E a França está a entrar, que São Martinho, a França há muitos anos que tem tido atitudes muito complicadas a todos os níveis. E aquilo que está a passar com os muçulmanos não é por acaso. Não é por acaso. E portanto, São Martinho, que veio para a Gália, que hoje é o país da França, que interceda pela França, por muito disparate que há muitos anos influencia todo o Ocidente, o nosso Portugal. E quando, eu repito mais uma vez, quando vejo católicos que nem sabem o que é objeção de consciência, nem se preocupam de saber isto, e que é uma questão política, isto é assustador, revela como é que o nosso mundo vai. E nós devíamos saber bem o que é isto, o que é a objeção de consciência, o que é ter o direito de não fazer isto, ter o direito de poder decidir para a minha própria cabeça e não haver ninguém que mande em mim. No Evangelho de hoje, da festa de São Martinho, é São Mateus, capítulo 25, 31, versículo 31, 46. E o evangelista apresenta-nos Jesus Cristo como Filho do Homem. E nesta semana nós já tivemos várias vezes quais são os critérios para entrar no reino dos céus. No domingo tivemos o Evangelho das 10 viúvas. E a pergunta que fica no fim é: tu tens a luz acesa para te encontrar com o Filho de Deus, ou tens a luz acesa com medo da morte? E hoje, no Evangelho, Jesus fala-nos da entrada no reino e diz-nos que os critérios estão bem definidos. Vindo, bem-aventurados, porque eu tive fome, porque eu tive sede, porque eu estive nu, porque eu estava na prisão, e tomaste uma atitude. Isto é um critério para entrar no reino. Afastai-vos, vós. Portanto, é o critério que Jesus Cristo define para entrar no reino dos céus. E São Martinho foi um homem que soube escolher aquilo que é a melhor parte. Há pedacinhos estive a ver um vídeo, já é assustador, em Portugal, no centro de Lisboa, que há 3 anos eram turistas por todo o lado, na igreja de São Nicolau, as pessoas a bater à porta da igreja que não têm que comer. E nós cristãos temos que estar atentos a isto. Lembrando, isto não foi há 20 ou 40 anos. Tínhamos um sucesso, tanta pergunta nos vem, e nós temos que saber para que lado é que estamos voltados, e sobretudo ver o que é que está em causa. Nesta pandemia, o pior ainda não chegou. O desemprego, a perca de trabalho, as famílias destruídas, será um grande caos. E nós não vemos ninguém muito preocupado com isso. Vemos as pessoas muito distraídas,
E no dia de São Martinho temos que preocupar-nos, interrogar-nos sobretudo com os mais pobres e aceitar que para entrar no reino temos que ouvir a voz: vinde benditos meu Pai. Se não ouvirmos a voz do vinde benditos meu Pai, não entraremos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, oremos ao bom pastor que hoje fez entrar São Martinho no seu repouso e nos guia nos caminhos da verdade, dizendo com esperança: guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pela Igreja una, santa e apostólica, para que Deus a proteja com o auxílio de São Martinho e a conduza às verdadeiras alegrias, oremos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pelo Papa Francisco e por todos os pastores, para que instruam os cristãos com a palavra e os fortaleçam com o testemunho das suas vidas, oremos. Pelos homens que vivem e trabalham no campo, para que, por intercessão de São Martinho, encontrem quem os defenda e lhes fale de Cristo, oremos. Por todos os fiéis e catecúmenos, para que imitem São Martinho, que, não sendo ainda cristão, repartiu a sua capa com o pobre, oremos. Pelos membros desta Assembleia Celebrante, para que sigam a Cristo, bom pastor, e escutem a sua voz com alegria, oremos. Rezemos por todos os defuntos, sobretudo neste mês de novembro, e todas as intenções que colocamos no altar neste mês de novembro. Deus de misericórdia, ouvi com bondade os nossos servos e, por intercessão de São Martinho, concedei-nos as graças que vos pedem por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, estas ofertas que alegremente vos oferecemos em honra de São Martinho, e no meio das alegrias e provações, orientai sempre para vós a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação,
dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular, José António Cunha Carvalho, João Pereira Carreiro, Arlindo Matos e Maria da Glória, todos aqueles que na vossa glória partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viverão na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o sacramento da unidade, fazei que vos agrademos em todas as coisas, para que o exemplo de São Martinho, obedecendo sempre à vossa vontade, sintamos a alegria de ser totalmente vossos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos uma boa noite e de paz, e que o Senhor vos acompanhe.